Alimentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma receita de doce de tomate. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Eu tenho aqui uma grande quantidade de tomate porque eu vou retirar a pele e as sementes e depois vou pesar 2 kg já com ele preparado. Para estes 2 kg de tomate vou usar 900 gramas de açúcar amarelo, mas também podem usar o açúcar branco. Eu gosto mais de usar o amarelo porque é mais adequado para doces e compotas. 2 paus de canela e 2 casquinhas de limão. Vamos começar aqui por preparar o nosso tomate. Vamos lhe retirar aqui a parte do fundo, esta parte que é mais dura, e vamos lhe retirar a pele. Se der para só puxar, vamos puxar. O tomate convém estar bem madurinho. A pele retira-se muito bem, é só puxar assim com a faca, com a ajuda da faca. Retiramos-lhe agora as sementes. Podemos fazer assim com a ajuda da mão. As sementes e aqui o excesso de água que o tomate contém. Eu tenho aqui um escorredor que vou ali colocar. Podemos agora cortá-lo assim em pequenos pedaços. E ele assim no escorredor também vai escorrendo o excesso de água. Este processo é muito simples de fazer. Vamos fazendo assim consecutivamente até obtermos 2 kg de tomate já limpo. Há quem coloque o tomate em água quente, que também é um processo simples para retirar a pele, mas eu realmente consigo retirar bem assim. Retiramos lá esta parte mais dura do tomate, depois retiramos a semente e o excesso de água. Como podem ver, tem assim este bocadinho aqui mais duro. Retiramos com a ajuda da faca. Isto também vai depender do tomate que vocês usarem. A minha avó antigamente usava sempre aquele tomate até bem grande, que é bem carnudo, assim, que tem bastante, bastante miolo, ou assim goma, como se pode dizer. E às vezes 2 ou 3 tomates já faziam 1 kg, dava para fazer 1 kg de doce. Convém usarmos sempre este tomate assim mais molezinho. Um tomate mais maduro. Já com todo o tomate limpo de peles e sementes, nunca sai a semente toda na totalidade, fica sempre 1 ou 2, mas isso também não é preocupante. Agora vamos pressionar um pouco para retirar mais um pouquinho de água. E já retirei a maior parte ao retirar as sementes, mas mesmo assim sai sempre um pouquinho de água. Como podem ver, o meu tomate é bem madurinho, bem vermelhinho. Está maravilhoso. Como podem ver, ainda saiu um pouquinho de água e agora está na altura de pesar o tomate. Como eu tinha dito anteriormente, o nosso tomate vai ser pesado depois de retirar as sementes e a pele. Então tenho aqui já os 2 kg de tomate já preparado. Vamos colocar num tacho largo o açúcar, que eu neste caso, como eu disse, vou usar açúcar amarelo, mas podem usar o açúcar branco se preferirem. Só que eu para compotas e doces gosto mais de usar o açúcar amarelo, que é melhor para conservar o nosso doce. Colocamos os 2 paus de canela e as 2 casquinhas do limão. E agora vamos ligar o nosso fogão numa temperatura média alta até começar aqui o açúcar a desfazer. Ele vai começar a umedecer com o tomate. Vamos mexendo assim um pouquinho, para ele não pegar no fundo. Podemos assim envolver o açúcar com o tomate. Ele já vai criando umidade no fundo do tacho. Como podem ver, o açúcar já começa a derreter, já começa a criar umidade. Agora vamos deixar ferver, mais ou menos durante meia hora, que não vai ser necessário. Podem vir ver de vez em quando, mas não é necessário estarem sempre a mexer. É o primeiro tempo em que o tomate vai começar a cozinhar. Então vamos deixar aqui um lume médio e vamos deixar cozer até ele se começar a desfazer. Aí sim, depois vamos ver e vamos ver como é que ele está, porque ele vai reduzir um pouco e depois aí é que vamos começar
a mexer sempre o nosso doce para ele não pegar ao fundo. Vou então deixar aqui começar a ferver. Eu até começar a ferver deixei estar o meu fogão em lume médio alto. Agora vou reduzir um pouco. Vou reduzir aqui na minha placa para o 7 e vou deixar agora cozinhar então durante mais ou menos meia hora, até ele começar a reduzir um pouco, porque ele vai reduzir e vai começar o tomate a ficar mais desfeito. E aí sim, depois é que vamos ter que começar a mexer continuadamente. Porque agora, neste processo, durante mais ou menos a meia hora, basta só estarmos de olho de vez em quando, vir cá assim mexer um pouco para ver se ele não está a reduzir demasiado, mas não há necessidade de estarmos sempre a mexer. Então vou deixar aqui a cozer durante mais ou menos meia hora, depois eu já vos mostro. Aqui está o meu doce, já o tenho aqui há 40 minutos na posição 7 a cozinhar. Ele já reduziu mais ou menos quase para metade, mas ainda está assim com bastante líquido. Mas eu é nesta altura que vou retirar os pauzinhos da canela. E vou retirar as cascas do limão. Eu gosto de reduzir o meu tomate com a varinha mágica. Vou desligar e vou triturar. Vamos ter que ter cuidado por causa dos salpicos, para não se queimarmos. Vou retirar a varinha mágica. Como podem ver, agora já está assim mais uma polpa. Vou agora ligar de novo. Há quem goste de não triturar e manter o tomate em pedacinhos, mas eu gosto de triturar, que agora o processo vai ser mais rápido. Agora sim vamos ter que manter o lume em temperatura mais baixa e vamos mexendo para ele não pegar ao fundo. Vamos agora deixar reduzir até obtermos o ponto de estrada. Quando a gente tritura assim o tomate, ele depois vai salpicar com mais facilidade. Nós o doce de tomate devemos fazer sempre assim num tachinho mais alto, para não ver o perigo de salpicar para nós, quando estamos assim a mexer. E se formos assim mexendo sempre, também já não salpica tanto. Se a gente parar de mexer, ele vai salpicar com mais intensidade. E agora convém estar sempre assim a mexer para não pegar também ao fundo. Este processo vai demorar talvez também 20 a 30 minutos até ficar em ponto de estrada, porque o doce, para se conservar melhor, deve ficar em ponto de estrada, não ficar muito líquido. Este doce, quando é colocado em frascos esterilizados e depois colocado em vácuo, ele conserva-se durante mais de até de um ano, aguenta-se muito tempo, porque acaba por estar em vácuo. Agora, claro, quando nós o abrimos, depois de aberto, deve ser sempre conservado no frigorífico, para não azedar. Mas é um doce que podemos fazer assim com mais quantidade. E agora, como estamos na época do tomate, há sempre tomate em excesso e o tomate caseiro é ótimo. Se for assim um tomate bem madurinho, fazemos um doce de tomate maravilhoso. Aqui está, é preciso ter um pouquinho de paciência, né? Porque é um processo que agora demora mais tempo nesta fase, na fase final. Aqui está o meu doce, como podem ver, ele já reduziu bastante. Eu tenho estado sempre assim a mexer, para ele não salpicar muito e para também não pegar ao fundo. Eu tenho aqui estado mais ou menos mais 30 minutos a mexer. É como eu já tinha dito, o finalizar deste doce é o que vai demorar mais, porque nós temos que ele tem que ficar assim numa consistência assim mais espessa para obtermos mais ou menos o ponto de estrada. Eu vou retirar aqui um pouquinho para um prato para ver então em que ponto é que ele está. Aqui está, agora fazemos assim com uma colher, como podem ver já está em ponto de estrada. Vou desligar. Eu aqui no meu fogão, eu tive sempre na posição 6, aqui na minha placa. Isto também vai depender como é que vocês vão ter o vosso fogão, mas não convém também colocar assim, nem muito no mínimo, nem muito, um fogo muito alto, porque pode queimar.
Isto também é, como eu digo, o tempo vai depender de cada um. E eu vou então retirar agora o meu, como eu acho que já está ótimo. Ele estando neste ponto está bom, porque ele depois vai sempre solidificar mais um pouco. Vou agora retirar para os meus frascos. Eu para colocar o meu doce, vou usar estes frascos que eu tenho aqui já esterilizados, esterilizei-os em água a ferver durante alguns minutos. Estes frascos até eram de doce também, doce de compra, doce de morango que eu costumo comprar para a minha filha, como eu não tenho morangos sempre para fazer, então costumo comprar doce de morango e reservo-os sempre e depois esterilizo. Então vêm esterilizados, tenho aqui esta quantidade, não quer dizer que os vai encher todos, mas vou começar então a colocar o meu doce. O meu doce vou colocá-lo com uma concha. Logo após colocarmos o nosso doce, vamos fechar com a tampa e vamos virar ao contrário para formar o vácuo. Vou colocar aqui um pouquinho numa taça para vos mostrar como é que ficou. Aqui está o meu doce, esta quantidade de doce deu para 3 frascos inteiros, eu tenho ali mais meio que depois vou deixar assim sem vácuo para nós irmos consumindo. E tenho aqui mais esta tacinha, onde eu vou colocar algumas tostas para vocês verem a consistência. Estes frascos devem nos manter assim virados ao contrário durante pelo menos de um dia para o outro, para eles formarem o vácuo. Aí sim, depois é que já o podem virar ao contrário e podem ser conservados no vosso armário, não há necessidade de colocar no frigorífico, porque enquanto o doce estiver em vácuo, ele vai ter muito mais tempo de conserva. Este doce, como eu vos disse, claro que ficar aberto, devem ser conservados sempre dentro do frigorífico e aguenta também sempre mais ou menos já aberto durante um mês. Este doce fica maravilhoso, podem fazer até mais quantidade, se fizerem mais quantidade podem dobrar a receita ou então se preferirem fazer menos também reduzem a quantidade. Este doce é maravilhoso, eu vou agora colocar algumas tostinhas para vocês verem como ele fica e a sua consistência. Aqui está o meu doce de tomate já prontinho a servir. Como eu já disse anteriormente, este doce pode ser conservado durante algum tempo, é um doce maravilhoso e agora estamos na época do tomate, onde às vezes temos com muita abundância, é uma maneira também da gente o conservar. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, deixem um like. Beijinhos, até à próxima!